Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos falar sobre as decorações de Natal de Ouro Fino. Nós estamos aqui com o Fábio Bolognani e a Camila Rossi, que são do Departamento de Cultura e Turismo, e com o artista plástico Marcelo Abuchala, que está responsável pelas decorações. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigado, gente, boa tarde. Eu queria começar conversando com você, Fábio. O que aconteceu aí, que a gente teve uma licitação, foi isso? Conta um pouquinho pra gente, explica para a população tudo sobre a decoração de Natal, que está tendo muita especulação. Sim, houve a licitação, né? E a empresa que veio participar da licitação, ela ganhou, né? Ela participou e ganhou, porém faltou uma documentação, né? Que eles chamam da CND, que é a certidão negativa. E ela ficou de entregar esse documento, né? E ela tinha um prazo de 5 dias úteis para entregar. A licitação foi numa sexta-feira, e então ela teve segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então essa empresa, ela agiu de má fé, né, com a gente, porque ela enrolou os 5 dias para apresentar esse documento e não apresentou. Na sexta-feira, ela foi dar um parecer para a gente de que ela não iria participar, que ela não conseguiu tirar essa certidão negativa. E isso foi o que aconteceu, que atrasou todo esse processo. Mas assim, em contrapartida, a gente tinha o Marcelo, né, que já estava contratado por inexigibilidade. Tá tudo no portal Transparência, né? Tá toda a documentação, tá tudo certinho. E aí foi onde entrou o Marcelo na jogada, que ele já ia participar, né? Que ele já estava contratado para isso também, né? Se a empresa ganhasse, participasse, ele já estava no contrato dele acompanhar esse projeto todo e o desenvolvimento do projeto durante todo a execução do projeto, né, do Natal. Então, após isso, criamos um plano A, um plano B, um plano C, e, enfim, chegamos num consenso lá e aí a gente conseguiu aproveitar um registro de ata de Monte Sião, né, que é também devido por lei, tranquilo, é um processo comum que acontece, e aproveitamos a carona, né, que eles chamam, né, aproveitar a carona de Monte Sião, e compramos esse material. E assim, na minha opinião, de tudo que deu errado, ainda acabou dando certo. Por quê? Foi um processo que compramos esse material, ou seja, esse material, a partir de que você compra, vai ficar para o município. E também tem a questão do valor, né? O valor, ele saiu praticamente pela metade do valor que ia ser licitado, né? E pra gente isso foi muito bom também, no caso, para a população, né? Para os cofres públicos, né? E então, assim, ou seja, o ano que vem a gente vai reaproveitar esse material que está sendo usado hoje. Atrasou, porém a repercussão já está sendo fantástica, todo mundo pode ver lá no calçadão, já está coisa mais linda, só elogios. Marcelo desenvolve um trabalho fantástico, já tem uma experiência vasta aí nesse segmento, já há 15 anos, né, Marcelo? A gente liga o botão da loucura e vai. O Marcelo tem um talento, né? Facilita, tem um currículo aí. Uma energia. E aí, o que aconteceu? Nesse plano B, fizemos dessa forma e estamos, né, trabalhando com o pessoal da prefeitura. A mão de obra está sendo com o pessoal da prefeitura. Inclusive, aproveitar o gancho aqui e dar os parabéns, agradecer, né, o Calipá, com a equipe dele. São pessoas fantásticas, nossa, equipe 100%, estão aí dedicados na rua, sol e chuva, estamos ainda, né, nesse processo, né, desenvolvendo, terminando, né, e se Deus quiser, essa semana já a gente finaliza tudo aí. Perfeito. Você comentou do orçamento, tem os números, os valores para passar para a gente? O processo, né, se a gente for falar em termos de custo, o processo licitatório
ficava em 212 mil mais 20 mil reais do meu cachê. Certo. Com essa mudança, a gente trouxe isso para 122 mil mais o meu cachê. Ou seja, a gente conseguiu economizar 100 mil reais nessa história. Perfeito. Né? Então, isso indiscutivelmente... Aliás, é mentira minha, não são 100 mil reais. A gente conseguiu, na verdade, economizar 200 e... Porque são 100 mil que a gente não gastou, o material que a gente comprou e que está para o município. Então, é outra conta. Então, na verdade, a gente economizou muito em benefício... Nos outros natais. Né? Então, a gente economizou de verdade o valor da licitação. Entendi. Né? Numa matemática seria isso, porque eu estou economizando os 122 mil mais o material que a gente comprou que põe nessa conta. Que foi um investimento. Que foi um investimento, é um grande investimento. Vai né? ser reutilizado em outros natais, né? Queria que você reforçasse para mim que vai ser a prefeitura que está montando tudo, é isso? É o pessoal da prefeitura. Sim, na verdade, a prefeitura está executando, né, o serviço, a mão de obra, né, os funcionários, em parceria, em detalhe, em parceria com a associação comercial também, tá? Perfeito. A associação tem dado um suporte muito bom, porque eles já tinham, né, Eles bastante cederam material. pra gente material. Bastante. A gente está entrando com a iluminação, com a equipe, e eles cederam alguns materiais pra gente. Isso, As peças de metal. Eles já têm guardado de natais anteriores bastante estrutura, bastante enfeites ali. Pode cortar E retomar, essa parte. né, essa parceria junto com a associação, porque, pelo que eu sei, estava meio... Estremecido. E não pense que foi uma coisa que foi forçada, não. Eu até falei isso numa outra entrevista, quando eu me vi, a Camila está acompanhando, Fabinho. Quando eu me vi, eu já estava cercado. Prefeitura, Associação Comercial, Fabinho, Camila. A gente foi pro barracão, eles uma equipe abriram o barracão enorme e a deles, coisa tem que sair. Nós Já não temos saiu, dois já acordos, tá eu tenho um acordo, Tá tem que sair. saindo. Então, cada um foi fornecendo o seu pedacinho para a coisa encorpar e a gente está realmente produzindo isso. Então vocês diriam que é um Natal mais sustentável aí, com produtos que vão ser Olha, utilizados quando eu mando, futuramente? exatamente isso, quando eu mando Sim. a minha proposta, eu costumo falar em manter os recursos dentro do município. É complicado porque eu não tenho um chinês aqui, importador de material, para eu comprar dele aqui e manter o recurso pesado dentro do município. Mas a gente tem todo um outro lado, que é o material de consumo que a gente está usando é daqui. A mão de obra que a gente está usando é daqui. Então, essa mão de obra da prefeitura também vai receber hora extra, ou seja, eu estou incorporando todo o salário dessas pessoas. Então, tem várias questões que acontecem quando você entra nesse esquema, que eu consigo fazer um esforço de manter o recurso no município e fazer o município entender que aquilo pertence a ele. Não é o Natal da prefeitura, é o Natal de Ouro Fino. Perfeito. Então, são Da coisas população. muito distintas, né? São muito distintas. A gente não está fazendo Natal há 2 anos, são 15 anos. Então, tem um tempo e a gente e sei construir, a gente sabe construir essa história, né? Então, você tem que juntar todo mundo e falar, a única alternativa que a gente tem é essa, e meter um sorriso na cara, com sol, com chuva, com neve, com trovão, tsunami, não interessa. Tem 35 mil pessoas esperando para ver esse trabalho da gente. Não, e o legal que uniu muito ali o pessoal da prefeitura, né? Bem, tem uma lista de pessoas que a gente tem que falar, né? A gente começa com a Mary, secretária do prefeito, eu tenho a Gislane da licitação, eu tenho o Calipá dos serviços urbanos, aí eu tenho A Vanessa, o Matheus, A Vanessa das obras. Vanessa de Cedeu obras. a equipe de... Nossa, aí vamos lá. Tem o Chiquinho da iluminação, Chiquinho, tem o seu Paulo da Pedro. iluminação, tem o Matheus que dá obras, eu tenho o Josué das obras, eu tenho o Pedro, eu tenho o Luiz, eu tenho o Gordinho, eu tenho 3 pessoas de Crisólia, o Macaco tá na história. Então, se eu for levantar esse elenco, São muitas é pessoas. muita gente. Mas E todo muita mundo gente envolvido 100%, que assim, né? em momento nenhum, isso é fundamental de dizer, ninguém fechou a cara Perfeito. e ninguém falou não vai dar certo. Só tem uma alternativa, a gente tem que fazer dar certo. Ou seja, hoje era 7 horas da manhã com chuva, eu já apaguei o incêndio de todo mundo e falei, se a gente não pode ir para a rua como a gente quer ir, né? Porque hoje meus planos eram terminar a rua, a Avenida da Prefeitura, já fazer a Prefeitura, dar um tchau para amanhã a gente cair na igreja. Não deu certo? Tem problema. Eu tenho que terminar de fazer a decoração que vai nas partes
que não são o calçadão da 13, eu tenho que fazer as árvores que vêm para a prefeitura, que vão para os distritos, eu tenho que fazer a casinha do Papai Noel, eu tenho que fazer as bolas de Natal que vão para a prefeitura, eu tenho que já pensar na fonte que vai para a fonte, eu tenho que pensar no arco da matriz. Está tudo pensado e está tudo já acontecendo. Então não é só não tá pôr na na rua. rua. Né? As pessoas precisam entender que vim para cá no domingo, não avisei eles quando eu chegava, ninguém sabia quando eu ia chegar. Cheguei domingo, quietinho, lá de cima, fui para a pousada, entrei na pousada, rodei todos os espaços que a gente ia decorar. Olhei todo mundo. Quando eram umas 7 horas, eu fiz um filminho e falei, adivinha quem chegou? De lá para cá, meu celular nunca mais parou. Dia seguinte de manhã encontramos, a gente alinhou o que ia acontecer, eu assumi, porque eu teria que assumir. É que a gente tentou manter o mesmo projeto. A mesma linha de projeto. A mesma linha do projeto com que a gente tinha. E fazer a coisa acontecer. Ou seja, a gente está ainda dentro do projeto original. Ótimo. Mas... eu acho que ficando até melhor. Ficando melhor porque a gente está no recurso de ter que ter muita criatividade. E poder mudar, né? Você não fica preso igual quando é licitação. Não, eu estou solto, eu estou podendo criar. Né? Eu estou podendo criar alternativas. Até tem uma passagem super engraçada que quando veio o meu contrato, eu estava em Campo no Meio. É o terceiro Natal que eu estou fazendo, tá, gente? Ou seja, eu estou nessa aventura desde outubro. Então, você imagina a cabeça dessa pessoa como tá. Eu não sei por conta do que. Quando eu peguei o meu contrato, eu devolvi ele para a Gislaine pedindo que fosse feita, acrescentasse no meu contrato uma frase, que é a minha frase de escape. O artista plástico se reserva o direito de fazer qualquer alteração no projeto mediante não criar ônus para o município. Ou seja, eu tenho que me ater dentro do meu recurso. Eu não posso escapar do recurso. Aproveitando só a questão dos enfeites, né, dos locais e tudo mais, um projeto que não estava, né, uma decoração que não estava dentro do projeto era o presépio, né, assim, estava, porém estava de uma forma diferente. Tivemos a ideia de aproveitar um presépio lindo de palha que a Associação Comercial tem lá. Sim. E vai ser instalado lá no Centro Cultural. E aí a questão de recursos, também não tinha como fazer compra além de iluminação, né? Nessa licitação não pode comprar outras coisas além de luz, né? Essas coisas. E aí o que aconteceu? A gente teve o apoio do empresário do Guto, lá da madeireira. Ele cedeu as madeiras pra gente, da madeireira de São José, do Guto, né? E o Kleber Oliveira, da Marceneiro, que executou o cercadinho ali onde vai ser o presépio. Então, eu queria deixar essa doação. Gente. Então, é legal também o setor privado começar a envolver também nisso aí. Quem sabe o ano que vem a gente começa a fomentar mais esses detalhes. O espírito de Natal. Sim. Trazer o espírito de união, né? De Natal, de união. A gente até falou isso, que de repente a gente volta a reforçar isso. Acho que a gente tem que até falar do Romero, do Paulo e da Lourdes. Da associação. Abriram as portas da associação comercial e o Marcelo com a Camila se enfiaram dentro de um barracão, né? E a gente escolheu, só nós dois, carregando a árvore e bola nas costas, os dois, para pôr no caminhão, porque é assim que tem que ser. Não tem muito, né? Chegamos num momento onde não tinha mais mimimi, tem que acontecer. Isso é o mais importante. Então, o Fábio ele teve que dar uma saída e vamos continuar com você, Marcelo, falando um pouquinho sobre o seu currículo. Pois é, o currículo é grande, extenso, complicado e intricado. Desde sempre eu trabalhei com a arte, com a área visual. Tá? Entrei na faculdade, jornalismo, sou repórter fotográfico, vocês não têm mais essas coisas. Então eu sou repórter fotográfico, só que a minha carreira teve uma coisa de sempre trabalhar na área visual. Já em 84, já na faculdade, eu fui trabalhar com Paulo Rocha, que era um fotógrafo, fazia Playboy, Abril. Dali foi um processo de uma coisa desencadeando na outra, tá? Trabalhei na área de moda, trabalhei com fotografia, fotografei Playboy, fiz muita coisa. Mas tudo isso sempre escondendo de verdade o artista plástico. Sim. Por uma questão até de família, preconceito, também informação, tá. Na década de 90, eu voltei para o Brasil. No começo da década, fiquei 4 anos aqui, depois fui morar na Jamaica. Mas esse tempo inteiro eu estava sempre trabalhando, sempre na área visual.
Em 96, meu pai morreu, eu mudei para Poços. E quando eu cheguei em Poços, eu falei, não, agora eu vou me assumir realmente como artista plástico, né? E comecei, encorpei a carreira. E a carreira do artista plástico foi acontecendo, tá na internet, só procurar meu nome na internet, Marcelo Buchala, no Google, quem quiser saber da minha vida tá lá. E em 2009, em 2008, em Poços, aconteceu o primeiro embrião do Natal, que foi até no governo do Navarro, com uma secretária da promoção social, que era a Raulina Dizzi, trabalhou junto com a promoção social, que era um projeto de geração de renda. Então, trabalhou-se com figuras de PET e com figuras de metal. Tá? Então, foi o primeiro embrião do Natal. E aquilo foi um sucesso para Poços. Imediatamente, em 2010, teve o processo político, ganhou um novo prefeito. Quando chegou agosto, eles montaram uma comissão para fazer Natal. Eu me vi sozinho em novembro. Quando chegou na época da coisa arrebentar, eu literalmente me vi sozinho. Foi a primeira vez que eu catei o Natal e falei, vou fazer esse negócio acontecer. E aconteceu o primeiro Natal de Poços em 2009, 2010, 2011, quase 12 não aconteceu. Mas esse processo, as pessoas têm que entender que eu trabalhei absolutamente como voluntário. Por quê? Porque eu pensando lá na frente, eu teria que pensar numa elegibilidade, pensar em contratações fora do município no futuro, eu tinha que ter um currículo, comprovatório, jornal, entrevista, toda a construção do processo. Em 2013, com a mudança de governo, eu já passei a ser contratado por elegibilidade para cuidar dos natais de Poços. Foram 4 anos. Nesses 4 anos, eu gastei aproximadamente R$8 milhões. Tá, para fazer esses 4 natais. A média seria essa. Qual foi o retorno do município desses R$8 milhões? 16 milhões. Dobrou. Né? Então, como que a gente faz essa conta no ICMS, no recurso, no movimento do município, o que entrou no caixa? Então, a gente consegue, né, entender como que se deu essa dinâmica inteira. Com isso, o currículo incorporou, o nome aconteceu. E em 2016, outro processo político, eu passei a atender a região. Nesse ínterim, entre 2010 e 2016, eu tive a oportunidade de participar do Natal de Londres 2 vezes. Né? A Prefeitura de Londres faz um convite aos galeristas de Londres, oferecendo a possibilidade de estar executando alguns setores. Eu tenho uma galeria de arte que chama Estúdio 1.3, que é ligada com outras 3 galerias. Uma em Londres, que é o Estúdio 1.1, a Estúdio 1.2 é na Holanda, o Estúdio 1.3 é em Poços e o Estúdio 1.4 é na Croácia. O que acontece? O estúdio foi convidado a participar. O Karen, já sabendo que é o dono da sabendo que eu mexia com o Natal, aqui me ofereceu e eu fui para fazer. Fiz 2 vezes, uma vez eu fiz numa parte, quem conhece Londres vai saber do que eu estou falando, no acesso para a Ponte do Milênio, em frente a São Paulo, tem 3 árvores, 3 carvalhos, eu trabalhei ali. E no ano seguinte eu peguei a feira que estava em South Bank, que passou para Tate, e fiz a decoração lá. Dali, com a mudança política, pulamos para 16, tá, gente? Em 16, o que aconteceu? Política. Eu saí do Natal de Poços e eu abracei a região. Perfeito. Então, de lá para cá, eu fiz Alfenas, Botelhos, Campestre, Campo do Meio, São Lourenço, Serrania. Agora Ouro Fino. Nossa, agora Ouro Fino. A quantidade de projetos que eu tenho soltos por aí, eu não tenho ideia para onde eu já fui. São Poços, 4 anos consecutivos. Campestre, eu passei por 3 gestões. Eu estou na 3ª gestão, porque eles tiveram um processo de impeachment, ou seja, eu conheci 2 prefeitos de uma gestão e já estou com esse 2º ano nessa 2ª gestão. Ou seja, eu abri o leque. Sim. E isso me deu como falo, isso me dá uma experiência. Dá conta de fazer, eu sei o tempo, eu conheço os tempos, eu conheço as dificuldades. Se a gente pegasse essa licitação que a gente entrou de Monte Sião para comprar iluminação, se a gente não tivesse um suporte dele, porque ainda ia ser outro Natal. É um conhecimento muito vasto e que você está pronto para qualquer situação. É exatamente isso, eu encaro o cenário. Ou seja, nós na segunda-feira de manhã,
e de tarde resolvemos como a gente ia fazer esse Natal. Segunda-feira a gente já entrou em contato com os fornecedores. Na terça eles tiveram tempo de comprar. Na quarta eles estavam comprando. Na quarta-feira de noite, às 6h30, chegou uma parte na pousada, porque não tinha outro lugar. Depois chegou a outra parte na prefeitura, isso era 9 horas da noite, fomos descarregar. Para vocês entenderem a dinâmica, com todo o material na mão, na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, eu fui para o barracão, eu ensinei ao pessoal de Crisólia a fazer aquilo que vocês estão vendo na 13 de maio e deixei eles. Quando era 4 horas da tarde, o que eu precisava estava pronto. Na terça-feira foi quando eu tive tempo para saber quem ia trabalhar com a gente, para eu chegar para essas pessoas e explicar todos os processos. Ó, isso daqui você mexe com isso assim, isso daqui funciona assim, isso daqui você instala assim. Eu tenho os eletricistas que estão trabalhando comigo, mas eles não têm a obrigação de saber como monta o Natal. Eles têm a obrigação de saber como que liga o fio. Então eu tive que, além de saber que eles, contando com eles ligam o fio, eu ensinei eles todos os processos. Eu não tenho alternativa nessa hora. Eu perco tempo nisso. Sim. Dali na sexta-feira teve aquela coisa adorável, que foi o jogo de futebol, que só prestou para atrapalhar a gente, né? Para mais nada, porque depois você não pega ninguém. Sábado de manhã a gente trabalhou. Não, a gente pegou ainda o Chiquinho, né? Depois E o Chiquinho de noite. O Chiquinho de noite, depois das 6 tem até a meia-noite também. Então não pensem que está sendo um processo leve. Está sendo divertido, mas não é leve. Porque, assim, é o que a gente estava conversando ontem, né? Eu sou a pessoa que tem que dar o tom. Né? Logo cedo eu já tenho que dar o tom. Primeira coisa que eu recebi hoje de manhã, tanto da Gi, do Calipá. Ai, Marcelo, tá chovendo. Gente, sem estresse. Tá chovendo, mas tem um monte de coisa para resolver. Então, vamos resolver absolutamente tudo do barracão, que nos 44h30 do segundo tempo, se tiver chovendo, nós vamos para a súbita debaixo da chuva. E vamos ligar. Que aí de noite está correndo contra o tempo e contra a chuva. E contra a chuva. E aí de noite junta a dupla com o Chiquinho, que tem 3 metros de altura, que eu não entendo porque que é Chiquinho, devia ser Chicão, e a gente começa a ligar conforme dá. Então é muito simples, não tem choro, é assim que funciona. Eu não tenho que ter preguiça. No processo de inegibilidade eu posso ser contratado em 2 formas. A primeira forma é eu faço o projeto, crio o projeto e venho participar da instalação. Para dizer como eu quero. Que eu chamo você a mãe da noiva, não faço nada. Eu só vou falando, eu quero ali, quero ali, quero ali, não põe a mão. A responsabilidade é de quem monta, eu não preciso pôr a mão em nada. Mas quando eu sou contratado por inegibilidade total, que foi o que virou, né? Eu assumi o projeto, aí eu sou o responsável. E eu não tenho medo de encarar. Sim. Né? Eu já vou de voadora, tem que fazer na voadora, não tem acordo. E aí a gente fez e a coisa está funcionando, bem. Eu acho que uma coisa que poderia ter sido um desastre, né? Que quase que não saiu. Pior era não sair. O pior era não sair por toda essa enrolação do cara que ganhou a licitação da empresa. Mas assim, no final deu super certo, sabe? E está correndo a muito. A gente vai sair ganhando muito mais. E está indo suave. Porque se fosse também, eu acho que uma empresa de licitação, acho que a gente não ia conseguir dar esse tom. Não, a gente ia ter que seguir o projeto. Eu não ia ter muito essa possibilidade de estar manobrando e conseguindo fazer ficar mais o que eu quero. Fica muito na mão da empresa também. Pois é, não, então eu fico rendido, eu fico absolutamente rendido ao projeto, porque o que acontece? Você vai ter uma empresa que vai licitar, você vai ter que pôr uma comissão de fiscalização, os caras vão ter que fiscalizar. Aquela coisa tá no projeto, tá na rua, então é ok. Claro. Porque a pessoa que foi licitada vai receber mediante a execução do projeto. Né? Então, aí teria a comissão e teria eu para avaliar o que ele fez. Agora, não. Agora, né, eu já não me preocupo com a avaliação, porque eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu estou fazendo, e assim, ainda pensando em fazer, e ainda nos mantendo numa economia, pensando o quê? Quantidades. Por exemplo, nós temos 700 snowfalls, que são aquelas peças que estão na 13. Sim.
esse material vai ser agora redistribuído. Por exemplo, seriam menos aqui na Avenida da Prefeitura, agora eu vou ter mais. E eu ainda vou ter uma sobra. Nessa uma sobra, vem a minha criatividade. Eu não preciso dizer para ninguém onde vai. Porque eu vou colocar no lugar, eu tenho autonomia de trabalhar. E assim, Camila vem atrás de mim, fala, Marcelo, assim não vai dar certo, vamos pensar assim. Aí chega o Carlinhos e fala, pensa assim. Né? Então existe também agora essa troca, né? Uma troca, fica muito maleável, fica muito fácil da gente trabalhar, porque são várias pessoas focadas numa coisa só. Até o Carlinhos falou, né? Nossa, Marcelo, você conseguiu mexer com a prefeitura inteira para uma coisa só. Falei, pois é, cara, Natal é isso, é clima de Natal. Sim, claro. Não é o clima do Marcelo, da Camila, seu, não, é o clima de 35 mil pessoas. Eu acho assim, também depois trazer isso para a cidade, sabe? Para a cidade se envolver, as lojas enfeitarem. Se envolverem. Né? Se envolver, a cidade tem que ficar linda. Então faz um tour pra gente, aí quando a cidade já estiver inteira, completa, você consegue passar ali um tour de tudo que as pessoas vão encontrar? Sim, Vou. A gente está até fazendo um roteiro, porque como vai ter a Casa do Papai Noel no Berrante, o presépio no Centro Cultural, a árvore no lago. Aí a gente vai ter, o caminho era a árvore no lago, a gente sobe, vê a Casa do Papai Noel, desce pela avenida, entra na 13, vê a 13, sobe para a Matriz. Sobe, passa no Centro Cultural, tem o presépio, sobe para a Matriz ali na tem o Bandrão Bueno, a fonte e a Matriz. Ou seja, a gente tem um percurso de Natal pensado, construído. Começando no lago, terminando justamente para duas modalidades. Eu posso fazer a pé, a área central, e eu posso fazer de carro. Legal. Né? Então, e ainda tem uma construção. Eu tenho que construir pensando em quem está no carro e quem está andando a pé. Então, as imagens têm que acontecer para as duas coisas. Não é só no carro ou só na pessoa. Né? Então, esse percurso inteiro é pensado em como a pessoa também enxerga. Né? Quanto tempo ela tem, por exemplo, eu a pé eu levo 5, 6 minutos num espaço, agora eu de carro são 30 segundos. Então eu tenho que entender como que a pessoa vai estar recebendo também a informação do que ela vai ver. Né? Então são várias construções, são vários pontos que eu tenho que analisar. Né? Às vezes o povo deve achar que eu sou maluco, que eu fico parado, eu ponho o fone de ouvido, ligo o som no talo e paro e fico. Que daí eu estou calculando um monte de coisa. E é tudo muita matemática, é tudo muito conta. Né? Eu não escapo muito, é um projeto de engenharia. Né? É um projeto arquitetônico. Eu tenho que dentro disso ainda dar aquele tapa de arte na coisa. A gente ontem estava discutindo a respeito da prefeitura. Né? Uma solicitação junto com a ideia do projeto. A gente usou o domingo para ficar conversando. Para ficar os dois moendo para a semana. Isso foi ótimo, porque eu acordei de manhã hoje, catei meu caderno e já botei tudo no papel. Então eu sei que na hora que eu chego no barracão, eu já olhei para todo mundo que estava lá, eu criei 4 frentes. Eu tenho um pessoal que está fazendo o Bruno Bandão, eu tenho um pessoal que está fazendo uma parte da prefeitura, eu tenho um pessoal que está fazendo a parte do Snowfall e tem uma pessoal que está fazendo o que está faltando na 13. Que se as pessoas não prestaram atenção, agora vem o Marcelo com todos os transtornos dele. Quando você entra na 13, se você prestar atenção, você vai perceber que tem uns postes cinza, que são da associação comercial, são 12. Então eu preciso de 12 peças para completar, tanto de um lado quanto do outro, da 13. Até porque foi um pedido do pessoal da associação pra gente. Então eu tenho que atender. De estender um pouco mais estender na um pouco 13, mais isso. sabe? Eu não posso fazer, não consigo criar o mesmo efeito do calçadão na rua. Porque quando eu chego no calçadão, eu tenho um estreitamento, tenho uma iluminação que promove aquilo de acontecer. Do lado de cá, não. Então eu ia ter um varalzinho, pobrezinho, feinho, você entendeu? Não vai dar o que eu quero. Então eu prefiro vir para as laterais, porque vai ter uma continuidade, essa parte baixa também na 13. Tem toda uma construção que depois que estiver pronta as pessoas vão ver. Então eu faço a 13 acontecer em 8 quadras? 6 quadras? Não, 8, né? Eu não sei. Acho que 6 quadras. 4 quadras vai acontecer a iluminação. Faço isso acontecer, imediatamente a gente já sobe para chegar na matriz.
Então tem que pensar em toda essa construção. Eu ponho eles loucos, né? Eu agora de manhã já mandei, eu preciso de plástico bolha, entendeu? É assim. Com quem pode providenciar isso para mim? Então a coisa vai acontecendo, é um processo divertido, né? Eu tenho que ter um comportamento muito mais leve com o pessoal que está comigo no barracão. É muito, por favor, vamos fazer, muito obrigado, galera, agora é isso, né? Isso tem que sair, isso tem que acontecer. Claro que seria muito melhor se a gente tivesse mais tempo, né? Se eu tivesse 3 semanas para fazer isso, não uma, de verdade, porque é esse o processo, seria uma delícia fazer. É uma delícia trabalhar desse jeito. Né? Quais são os planos para o futuro? Em março eu estou com o projeto de 6 pronto. Para quando chegar a julho, a gente já está com todo mundo licitado, já está com tudo acontecendo, material comprado. Daí não importa, eu estando com tudo pronto, bem, pode dar um tsunami. A gente consegue colocar a coisa no lugar porque está tudo pronto. E a equipe volta. Né? Isso eu tenho que conversar com o Henrique. Eu vou falar para ele, eu quero essa equipe de volta. Porque eles já têm a prática de fazer. E fora que economiza um monte, né? Muito. Cara, eu vou explicar para as pessoas entenderem. Num processo licitatório de 222 mil, que era a nossa licitação, mais de 25% é mão de obra de instalação e manutenção. Sim. Ou seja, seria 60 mil daqueles 200 para estar fazendo a manutenção de tudo isso. É muito dinheiro. Realmente. Agora, o que a gente tem? A gente tem a máquina pública funcionando como máquina pública, as pessoas dentro da máquina pública produzindo isso para a população. Nós não estamos extrapolando, não tem nenhum processo que não seja previsto na 8666, a Lei da Responsabilidade Fiscal, porque as pessoas têm que entender que depois de 15 anos eu sei aonde eu estou lenhando, eu sei lei, né? Porque isso tem que ser muito claro, e nós estamos fazendo isso literalmente na cara de todo mundo, para todo mundo ver. Isso é muito importante, e isso é a minha segurança, porque são 15 anos de atestados de capacidade técnica. Isso não é pouco dentro do poder público, sem nunca ter uma restrição. Eu vou muito além daquilo que eu proponho. Né? E é assim, hoje existe uma disputa pelo meu nome para saber quem começa a fazer Natal comigo. Tem, a Camila sabe que tem. Gente, é normal o prefeito e secretário de governo me ligar no telefone até para saber como eu tô. Onde você tá? Como que você tá? O ano que vem não esquece, você sabe disso. Nós temos uma vizinha que já está querendo fazer a disputa de quem vai primeiro para lá. Né? Eu vou vir primeiro para cá. Claro, fechou primeiro comigo, eu venho primeiro. Mas eu acho que essa que é a grande diversão. Né? É você deixar entender, né? A Camila ainda não tem muita dimensão disso, mas ela vai passar a ter, Fabinho também, a dimensão de quanto a gente impacta com o Natal na vida do outro. Porque às vezes o único Natal que a pessoa tem é aquele que a gente põe na rua. Sem dúvida. Né? Sim, então, sim. Essa coisa é emocionante mesmo, tá? O nosso tempo ele tá acabando. Eu queria agradecer vocês pela presença. Imagina. E deixar esse espaço, se vocês quiserem mandar aí mais uma última mensagem para a população, fiquem à vontade. Eu tenho um compromisso com o município, mesmo. Friamente falando, hoje eu tenho um compromisso com o município. Né? O Henrique confiou em mim. Botamos os dois a corda no pescoço, porque se português bem claro, se eu fizesse uma merda, eram os dois que iam rolar. E a gente precisava dar um show. E a gente já começou dando show, porque a 13 ia ser a última coisa que a gente ia montar. E eu comecei pela 13. Eu fui muito atrevido. Eu falei para a população, vocês vão ver um Natal desse porte. E é assim que a gente vai fazer até o fim. Então, até uma amiga da Camila ontem fez um comentário que a gente não sabe até agora, né? Nem aqui em Londres tem isso. Eu sei que não tem. Então, eu estou dando realmente um show para vocês de um Natal de cidade grande. Perfeito. E usando um recurso de 122 mil reais. Isso é um show. Eu acho que é isso. Não, é o que eu falei antes. O que podia ter sido, né, uma coisa muito ruim para a cidade, trouxe um espírito de união. A gente está fazendo o Natal sustentável, que
A gente vai poder usar esse material por muito tempo. E nós vamos correr bastante agora, porque para quem não sabe, o sol saiu. Corre para rua, caminhão. Perfeito, eu agradeço a presença de vocês. Eu que agradeço vocês, Marcelo, gente. Camila. Obrigada. O Fábio teve que sair, a gente agradece também o tempo que ele teve aqui conversando com a gente. Estão convidados a voltar quando quiserem. Aí ano que vem, já para o próximo Natal. Já estamos sabendo que a coisa vai estar rolando cedo. Então já estão convidados para não vai falar ter correria sobre o ano que vem. Aliás, o ano que vem é daqui a 3 semanas, né? Nem isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela presença Imagina, novamente. gente, eu que agradeço.